Fala pessoal, olha só, hoje eu estou aqui em Natal, estou aqui no escritório da Sabrina que é minha aluna e também já participou de vários treinamentos meus, e a gente veio aqui conhecer o escritório dela e contar um pouco aí desse desafio que é ter uma empresa contábil, né? Ela fundou a Impacto, como vocês podem ver aqui em cima. Sabrina, como é que é a emoção, a gente está junto aí trocando ideias? Cara, impactante, porque Impactante. assim... Tudo impacta. tudo impacta, porque antes de fazer seu curso, eu já acompanhava aí os seus conteúdos e na verdade assim, eu fiz um planejamento, né? Eu sempre imaginei fazer seu curso em algum momento, só que eu comecei a acompanhar os conteúdos que você disponibilizava na internet, planilhas, visualizava as dicas que você apresentava em relação ao site, a construir meu site, tanto é que quando eu fui no seu curso, né, na imersão no Rio de Janeiro, aí eu já fui com o que eu imaginei, com o que eu analisava, aí lá eu já fui diretamente ao ponto, sabendo se o que eu tinha feito realmente fazia sentido, se era válido, se eu estava indo no caminho certo. Então assim, é um grande prazer ter você aqui, né? É um impacto muito grande, eu estava até comentando com ele que você acompanhar um profissional, né? Uma pessoa que você tem como referência e tê-lo aqui na minha frente no escritório é realmente uma honra. E nas minhas viagens pelo Brasil eu procuro produzir cases dos meus alunos para mostrar para você que está começando o seu escritório contábil que existem dois lados, né? Existe o desafio e existe o resultado. E obviamente ter uma empresa contábil não é uma coisa simples, né? E você por si só pode falar isso, né? Não é simples, é um desafio diário, né? Complicado desde o início, desde da maneira que eu construí o escritório, né? Porque quando eu abri o escritório foi por uma necessidade, né? Foi uma causa. Então, quando eu me vi sem emprego, com o CRC na mão e sem experiência, onde as pessoas não queriam nem me ofertar emprego de graça, para trabalhar de graça, então eu tive que tomar uma decisão, né? Então, em algumas vezes, até em alguns conteúdos seus, eu falei assim, nossa, como eu fui tola, né? Mas hoje eu vejo que a minha decisão foi uma decisão acertada dentro do meu contexto. Então eu não tinha emprego, eu não tinha opção de trabalho, então eu tive que investir. Então como eu tive uma graduação onde eu tive um embasamento muito bom, então eu juntei a minha teoria e com a ajuda de muitas pessoas, né, nesse processo, tudo é feito com relacionamento, com o que você constrói nessa caminhada, e as pessoas foram me ajudando e eu fui conseguindo aí montar o escritório e ele tomou essa forma, né? Então hoje é complicado manter, não é fácil, mas hoje eu percebo que se eu olhar para trás, eu disse que bom que eu passei por tudo isso, porque aí está aí hoje o impacto, né, crescendo, estou na caminhada, né, aprendendo aí com os melhores para conseguir algum resultado aí plausível em pouco tempo. E uma coisa que nós estávamos batendo um papo aqui, você estava me contando, né, e você mostrou a estrutura e tal, e muita coisa do que acontece aqui é meio tentativa, erro e acerto, né? Então você tentou trabalhar com eventos, né? Que é uma das coisas que eu falo até na imersão, mas você tem uma sala de eventos e eu vou colocar algumas imagens para vocês verem a sala dela, para vocês entenderem, né? E você viu que no começo começou a dar um resultado, depois parece que não teve mais tanto resultado assim, né? Aí você começou a trabalhar mais com a internet, que é uma das coisas que a gente trabalha muito isso, e você tem feito semanalmente aí no Instagram, algo que nem fazemos na Tactus, né? Você faz as lives no Instagram, né? E qual tem sido o resultado que você tem visto? Cara, tem sido incrível, assim, em relação à sala de treinamento, porque quando eu abri o escritório, né, eu já idealizava essa estrutura, eu já tinha na minha cabeça pré-determinado como que seria o escritório ideal, com a pegada que eu queria trabalhar, né, com um foco mais voltado para a gestão e com o desenvolver do conhecimento para o empresário, porque na minha cabeça, que ainda é muito válido, a partir do momento que ele entende o que eu estou falando, ele conhece, ele vai entender melhor todas as orientações. Então, cara, eu preciso de uma sala de treinamento, montei uma estrutura de forma que eu pudesse receber os clientes aqui e trazer o cliente para mim. Sendo que a princípio era uma estratégia, né? Claro que eu não tenho noção assim, específica de marketing, mas eu utilizava isso como uma ferramenta de captura de cliente. Então eu convidava aí amigos dos amigos para o Café com Impacto, né? O Café com Impacto acontecia por questões de testes, né? Eu fui migrando dias da semana para verificar quais os dias que tinham maior adesão. E eu já percebi que quinta e sexta não dava muito certo, então eu tinha que ir entre segunda e quarta. Né? Então, com o tempo, as pessoas começaram a não vir mais, né? E nunca eram as mesmas pessoas. Então, eu percebi que eu tinha que ter
pegada diferente, mas voltada para a área digital. Foi aí, né, que aí eu fui no seu curso e voltei com uma outra cabeça, né, e como eu já vinha aí há um ano, vendo o site, vendo seus conteúdos e me preparando para isso, eu só não tinha coragem ainda de botar a cara, tava assim na câmera, né, porque é complicado você analisar, você não pode falar qualquer besteira. E eu tinha um problema, que eu até conversei com você, que era querer me moldar, me colocar no formato de uma contadora padrão, naquela série com blazer e tal. E na verdade, quando a gente conversou e as ajudas que você me deu, eu percebi que eu podia falar de contabilidade sendo eu. Porque essa questão da essência, ela tem que ser respeitada. Eu tenho um outro aluno que eu até referencializei em você, que é o Bruno Lana. Inclusive, ele fez uma live ontem. Legal. E o Bruno Lana, quando ele começou a fazer o trabalho dele também na internet, uma das coisas que eu falei para ele foi, cara, tu precisa ser você. Você não está sendo você. E aí você está criando um personagem que é um cara sério, que não tem a ver com você. E a câmera é uma coisa que você passa algumas fases, né, para você lidar com a câmera. É aquela fase que ela é totalmente desconhecida para você, depois você vai evoluindo, é uma fase que ela se torna muito mais familiar. E a última fase, que aí algumas pessoas já estão nessa fase, isso pra mim já está há algum tempo, tudo que eu já gravei, a câmera pra mim, tipo, é diferente. Então eu converso com a câmera, eu converso como se estivesse conversando com você mesmo, que está assim, com a maior facilidade. Então, quando você chegar nessa fase, tudo fica. Eu diria que você está numa fase intermediária, né? Você já tem muita familiaridade com a câmera, às vezes alguns entraves que é natural, tá, mas todo esse trabalho que você está desenvolvendo vai te levar para uma outra fase. E a audiência também ela vai construindo com o tempo, né? Eu tenho notado que você tem aumentado a sua audiência, né? E você tem ficado feliz com isso. Sim, porque aí quando eu percebi, né, que o treinamento aqui não estava fluindo, aí depois do seu curso e tudo que eu vi lá e que foi maravilhoso, aí eu falei assim, por que não levar o Café com Impacto para a live, né? E eu percebi, aí eu fui analisar os meus concorrentes, ver o que as pessoas estavam fazendo, e eu não via muito, via algumas lives assim, muito de conteúdo técnico, e eu não queria muito conteúdo técnico, eu queria uma abordagem diferente, muito voltada para a gestão, então eu comecei a fazer. E uma estratégia que eu utilizei, cara, eu não vou botar a cara a tapa assim de primeira sozinha. Aí eu convidei logo um amigo que é especialista em finanças, nós dividimos tela, aí eu comecei a me familiarizar, né, ver como é que funcionava, ver como é que era a interação do pessoal. E isso chama-se collab, né? A estratégia de collab é a coisa mais interessante que você tem, tanto para o YouTube quanto para você fazer o Instagram, porque você consegue trazer diferentes audiências. Você conta com a audiência do seu amigo e conta com a sua audiência. Então isso é uma coisa bem interessante. E o fato de você também trazer especialistas, pessoas para tratarem de outros assuntos que você não domina. Nossa, então não fica só cansativo. O que a Sabrina vai levar? Porque vai chegar uma hora que você não tem mais assunto para levar. E eu, como você disse, né, me perguntou o que eu estou percebendo disso. Nossa, está sendo maravilhoso. E a cada live, o feedback do pessoal depois da live é interessante. A interação do pessoal no direct. Então, assim... Isso toma um tempo, né? Nossa, toma um tempo. Tanto é que depois da live, né, a live começa às 8, eu tento não extrapolar o limite dos 30 minutos, que é o tempo que o pessoal fica ali comigo. Mas o que eu percebo é que nas lives as pessoas já estão se habituando a assistir, não só ao vivo, mas elas assistem durante as 24 horas. E você conta também porque você está investindo no Instagram, que é uma rede que ela está em crescimento ainda. Então, o alcance orgânico ainda está muito bom. Então isso te ajuda você a aumentar a sua audiência, porque ele está entregando mais para mais pessoas, porque ele está concorrendo diretamente com o YouTube e tudo mais. Então isso é uma coisa que você também está se fazendo valer, que foi uma coisa que eu indiquei para você, investe no Instagram. Justamente. Entendeu? E você, se for ver, e outra coisa, você estava em dúvida sobre o seu Instagram e sobre o Instagram, que nós conversamos sobre isso também, né? Sim, eu tinha muita dúvida, porque no Insta do escritório tem uma quantidade de pessoas razoável, mas a interação entre elas, porque o que eu entendi, o que eu aprendi muito com você, assim, é pessoa, né? As pessoas se conectam com pessoas, né? E ainda, por exemplo, que a gente tem o Instagram nosso da Tactus, né? Mas fica um pouco mais frio, né? O trabalho que você faz, pessoas, é melhor. Então, de repente, cria-se uma possibilidade de você... Eu sou a Sabrina da Impacto. Então, você sempre reforça a marca, mas você trabalha melhor a questão da Sabrina pessoal, né? E o bacana é o seguinte, que às vezes as pessoas que estão interagindo comigo no Insta podem não precisar de contador, né, de uma contadora, mas elas vão lembrar, né, da experiência que teve comigo na live, ou em algum momento indicam para alguém. Então, claro que é um trabalho que eu aprendi também que não é de um dia para o outro,
mas que fez total diferença o curso, porque aí eu estou começando a interagir com a câmera, estou começando a interagir com as pessoas e minha visibilidade está aumentando muito, né? Bem, esse vídeo vai ficar longo demais, né? Vai, então, só para a gente finalizar, para quem está começando e fica naquela situação assim, o que eu faço? Devo desistir? Devo atrás do meu sonho? O que você diz para essa pessoa, Sabrina? Cara, é o que eu falo nas lives, bota a cara no sol e cai pra cima, porque assim, fácil não é, né? Quando se trata de contabilidade aí realmente é muito complexo, né? A operação já demanda aí muito tempo, muita energia. Agora, fazer o que todo mundo faz não rola, né? Então, aprender com os melhores, aprender com as referências, buscar referências e aperfeiçoar o que já estão fazendo. Então, desistir jamais, né? E é o que é o propósito do escritório, né? O propósito do escritório é impactar pessoas e empresas, consequentemente. Então, se você está começando, cara, desista não, que dá certo. É isso aí. Sabrina, obrigado, tá bom? Pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu like e também vou deixar aí os contatos da Sabrina, você também seguir ela, tal, para você aprender um pouco mais aí. Sucesso e até o próximo conteúdo. Valeu, tchau, tchau.